Bom, agora no nosso terceiro exercício, nós temos aqui visualmente nem esquerda nem direita, né? Os fios eles começam no mesmo lado, então nós podemos pensar em extremidades, né? Extremidade superior e extremidade inferior. As pontas do nosso circuito que nós podemos começar. Então podemos começar tanto de baixo quanto de cima. Eu vou optar aqui por começar de cima, mas depois você pode tentar fazer o mesmo exercício começando por baixo, né? Então aqui começando por cima eu posso chamar aqui do ponto A, passo aqui por um resistor e chego aqui num ponto B. Nesse ponto B eu percebo que eu tenho dois caminhos, né? Eu tenho um nó aqui. Se há dois caminhos, eu já posso pensar que se houver então dois resistores, um resistor na verdade em cada caminho, eu vou ter já uma associação em paralelo. Mas então aqui seguindo pelo fio de cima e não do meio aqui, eu tenho um resistor, então eu vou chamar isso aqui de R1. Eu encontro o meu resistor R2 aqui. Seguindo ainda no fio, eu faço uma curva. Ainda no mesmo fio eu encontro outro resistor, então pode ser o resistor 3. Terminando aqui o resistor 3, eu volto para o nó. Volto para o nó não, né? Encontro um novo nó. O nó, então, aqui eu posso chamar de C. Perfeito. E aí, então, vou voltar lá em cima, no meu B, vou voltar em B e pegar o caminho de baixo, né? Pegando o caminho de baixo, eu passo apenas por um resistor, ele vai ser o resistor 4. E aí eu volto para o ponto C. Do ponto C até a minha extremidade final, eu passo por um outro resistor, vai ser o nosso resistor 5. E aqui do resistor 5, então eu vou para o ponto D, que é o ponto final. Então a gente tem aqui um problema com um resistor R1 de A a B, de B a C. De B a C eu tenho dois caminhos, né? Eu posso percorrer dois caminhos. Por um caminho eu encontro dois resistores, por outro caminho eu encontro apenas um resistor. E depois eu tenho e depois nesse ponto C, de C a D eu tenho mais um resistor. Nós podemos redesenhar esse problema aqui para facilitar nossa vida, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Então 1, 2, 3, 4 pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Do ponto A ao B, eu tenho um resistor só, em série, né? Só tem jeito de ser em série, é o R1. De B a C, eu tenho dois caminhos. Então eu tenho dois caminhos de B a C. Eu preciso fazer isso aqui maior, né? Pera aí. De B a C, eu tenho dois caminhos. No caminho aqui, vou falar o caminho que vai por cima, eu tenho dois resistores. Um resistor, dois resistores. No caminho de baixo eu tenho apenas um resistor, né? Então o resistor aqui é o R2, aqui é o R3 e o de baixo é o R4. E aí depois disso nós vimos que nós voltamos aqui para o ponto C. Nós vamos para o ponto C, na verdade. E do ponto C ao D nós temos um resistor, o R5, até o ponto D. Então aqui eu tentei redesenhar a imagem para tentar melhorar a visualização, tentei planificar essa imagem o máximo possível, né? Para esse circuito nessa imagem, para a gente ver aqui nossa questão, então. Então a gente de B a C nós temos resistores em paralelo, mas também nós temos esses dois resistores em série. Então para resolver os resistores em paralelo, primeiro a gente precisa achar a resistência equivalente entre o resistor 2 e o resistor 3. Depois a gente acha essa resistência equivalente, a gente calcula com o R2 em paralelo. E aí depois nós vamos ter só em série. Então como que fica isso? Como que fica a resistência equivalente? Eu vou colocar aqui, ó, a resistência do ponto B ao ponto C. Mas eu tenho dois caminhos, né? Então eu preciso botar um indicativo de quem que eu estou calculando, né? Eu posso falar que eu estou calculando aqui a parte de cima ou a em série. Eu não sei como eu poderia
denotar, eu poderia fazer uma redução, chamar de B1, mas enfim, eu vou colocar em cima aqui. O que eu quero dizer é que a gente vai estar somando a resistência do R2, não do R1, perdão, do R2 mais o R3. Olhando aqui para a nossa imagem principal, R2 aqui vale 3 ohms e R1 vale 1 ohm. Então, o que nós teremos aqui é R já foi, o que teremos aqui é 3 ohms mais 1 ohm. Soma simples aqui, nossa resistência equivalente aqui a essa associação em série nesse trecho, nesse caminho de B para C, é igual a 4 ohms. E agora então nós podemos redesenhar nosso circuito, pensando em como essa associação agora permanece os 4 pontos. Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto D. Mas agora, então, A, B, C e D. Esse D melhorar esse D, aqui D. De A para B não mudou nada ainda, né? Eu tenho R1. Agora, a nossa grande mudança está aqui de B para C. De B para C eu ainda tenho 2 caminhos, mas agora no caminho de cima eu só tenho um resistor, que é quem? O nosso resistor equivalente de 4 ohms, é o nosso novo resistor. Nós calculamos esse resistor. E embaixo é quanto? Embaixo ainda é o nosso resistor. Eu botei 2 aqui? Não, né? Nosso resistor 4. Nosso resistor 4, né? É isso. Nosso resistor 4. E aqui depois eu sigo o meu caminho de C para D. Eu sigo o meu caminho de C para D com mais um resistor, o resistor 5. Agora então, aqui entre B e C nós temos um resistor resultante num caminho, outro resistor em outro caminho. A gente tem uma associação em paralelo. Então agora nós podemos calcular sem dificuldades essa associação em paralelo, né? Chamando só de resistência 1 sobre a resistência no caminho BC, né? Sempre que é resistência paralela, a gente calcula o inverso aqui. 1 sobre o inverso da resistência equivalente é igual o 4 ohms mais 1 sobre o R4, nosso resistor 4. Né? Então, estamos olhando o caminho BC. O nosso 1 sobre 4 ohms permanece. E olha que beleza. Mas o nosso R4 também vale 4. Frações com a mesma base, nós conservamos a base e somamos nós conservamos a base, né? Conservamos o nosso denominador e somamos os numeradores, né? Então vamos ter aqui 1 mais 1 igual a 2, né? Isso aqui dá então 2 sobre 4 ohms. Podemos fazer a simplificação aqui, todo mundo é divisível por 2, e em cima dá 1, e embaixo dá 2, 4 dividido por 2 é 2. E aqui o inverso da nossa resistência equivalente, então, se a gente pega e inverte isso aqui, resistência equivalente no trajeto BC é igual a 2 ohms. E agora, então, podemos escrever pela última vez, e agora vai ser tudo de verde, no nosso ponto A para o nosso ponto B, ponto C e ponto D. Agora, esqueci de fazer os resistores, né? Agora, de A para B, nós ainda temos o nosso resistor 1. De B para C, nós temos nosso novo resistor equivalente, que nós acabamos de calcular pela associação em paralelo, que vale 2 ohms. E de B para C, nós temos aquele, de C para D, perdão, nós temos aquele resistor, o resistor 5. Então perceba que nós já resolvemos o resistor 2, 3 e 4 num resistor equivalente de 2 ohms. E aqui então nós podemos calcular a nossa resistência equivalente total do circuito. E como que está aqui? A gente tem 3 resistores no mesmo fio, então a gente tem uma associação em série. O R1 vale 3 ohms. Meu amigo.
O R1 vale 3 ohms, substituir ele aqui, né? Uma soma simples, associação em série. Mais de B para C ali 2 ohms. E o último, R5 vale estar aqui, 4 ohms também. 4 ohms, né? 3 mais 2, 5 mais 4, 9 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente de todo esse circuito. Então, nós podemos substituir todo esse circuito de 5 resistores e alguns caminhos por um único resistor, né, que liga o ponto A ao ponto D, que equivale então a 9 ohms. Esse é o resistor equivalente do nosso circuito. Beleza? Espero que tenha ajudado esse exercício. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E boa resolução da lista.